Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35. Evangelho de Marcos, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, verso de número 35. À medida que você for encontrando, vai se colocando de pé em reverência à palavra do Senhor, por favor. Marcos 4, verso 35. Todos acharam, amém? Você que está sem Bíblia, tem aqui também na tela, para você acompanhar, viu? Marcos 4, 35, tem por título: Jesus apazigua a tempestade. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma travesseiro, almofada. E despertaram-no lhe dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Antes de você sentar, coloca a sua Bíblia no banco. Eu sei que há uma recomendação e nós estamos seguindo todos os protocolos, mas você vai virar para pelo menos duas pessoas sem encostar nela e vai dizer: quem é Jesus para você? Isso, olha para o da direita, olha para o da esquerda, olha para o mais bonito, né? Olha para também aquele desprovido de beleza, mas diga para ele: quem é Jesus para você? E senta aí por alguns minutos. Quem é um desprovido de beleza aí, irmão? Você conhece alguém? E o pastor não conhece. Meus irmãos, Marcos, capítulo de número 4. Jesus acorda pela manhã e, como de costume, à beira da praia, vai se reunir a fim de ensinar a multidão a palavra de Deus. Você vai perceber, se você abrir a sua Bíblia, mantenha ela aberta, que o texto de Marcos 4 inicia-se dizendo: e outra vez começou a ensinar junto ao mar. Em virtude da grande multidão, ele vai usar um dos barcos a fim de que sua palavra ecoe, alcance o maior número de pessoas. Quando chegamos no verso de número 35 do capítulo 4, o texto inicia-se dizendo que naquele dia, sendo já tarde, Jesus já havia ministrado, e todo aquele que é ministro, que é pregador, sabe que quando muito se ministra,
ainda que seu espírito seja renovado, como ser humano, você fica cansado. O máximo de ministrações que eu já consegui num dia, irmãos, foram 3 ministrações. Após ter ido trabalhar no meu serviço, de lá fui direto. A primeira ministração era às 2 horas, um congresso de jovens. A segunda ministração foi às 7 da noite. E a terceira ministração foi numa vigília. Irmãos, quando chegou na vigília, irmãos, e o dirigente pediu para sentar, eu fui tomado por um sono profundo, que glória a Deus que tinha um amigo do lado para me acordar. De fato, cansamos. O nosso corpo, ele é limitado. Mas, Rafael, nós estamos falando de Jesus. Todo bom leitor da palavra de Deus sabe que Jesus, ele foi 100% humano e 100% Deus. Esta mensagem chegava a ser um dos pilares que conseguiam trazer a revelação e conseguiam expor os falsos mestres do período apostólico. Algumas doutrinas, falsas doutrinas, se levantaram, como o gnosticismo e as demais outras, que não davam crédito à humanidade de Cristo. Logo você consegue entender que a Bíblia Sagrada, em diversos textos, ela expressa essa humanidade. Aguçar sua memória. João capítulo 11, lembra? O amigo dele, Lázaro, ele chora. Você lembra que em Mateus 4, no deserto, ele teve fome. Em diversas ocasiões, você vê a humanidade de Jesus, como naquele texto, me foge a memória, não lembro se é Marcos, capítulo de número 7, da mulher cananeia, a qual ele rompe os limites de Israel, entra na cidade de Tiro e Sidom e busca uma casa para poder descansar e não queria ser visto. Constantemente nós víamos e vemos nas Sagradas Escrituras a humanidade de Cristo. O capítulo 4 vai revelar a humanidade de Cristo e a sua divindade nos seus versículos. Aonde está a humanidade de Cristo no texto que lemos? O texto diz que ele vai pegar um travesseiro. Vai pegar o quê? Uma almofada, um travesseiro. Vai entrar no barco e vai dormir. Vai descansar. Você percebe que ele fala para os discípulos e dá uma ordem na praia dizendo: passemos para o outro lado. Ele não diz passem para o outro lado, como é um texto mais à frente. Este primeiro texto ele diz passemos. Passemos fala da primeira pessoa do plural, nós. Quando ele diz passemos, ele está dizendo: eu e vocês precisamos chegar do outro lado. Jesus está se colocando em um propósito. Só que o texto diz que ele está cansado. O texto expressa que ele está afadigado. Só que acompanha comigo, porque o verso 36 diz: e o levaram assim como ele estava. Os discípulos parecem que compreendem a palavra de Jesus, porque Jesus se coloca no propósito. Só que eles sabem que Jesus não tem força para remar, não vai ter força para talvez acrescentar de forma humana no barco. Só que eles compreendem que mesmo sem força,
ele faz parte do propósito. E mesmo sem força, ele está dentro do propósito. Por isso, mesmo sem força, a gente leva. Então você começa a compreender que mesmo não tendo força, mas faz parte do propósito. E se faz parte do propósito, mesmo sem força, a gente leva. Tem gente que até não canta muito, mas faz parte do propósito. E se faz parte do propósito, a gente leva. Tem gente, Wallace, que até não toca muito, mas faz parte do propósito. E se faz parte do propósito, a gente leva. Tem gente que até não dança muito, Raquel, é desengonçado, não sabe fazer aquele negócio de rodar. Se pegar o véu, dá mais com o véu na cara dos outros do que ministra, mas faz parte do propósito. E se faz parte do propósito, a gente leva. Tem gente que se der um microfone, cai no chão, desmaia, chama Gênesis de Genesis e Êxodo de Exodo, não prega, ou como dizem de mim, até grita muito, mas faz parte do propósito. E se faz parte do propósito, a gente olhe para alguém que está do seu lado essa noite, diga: mais importante do que a tua capacidade é que você faz parte do propósito. Então quando Jesus, olhe para cá, quando Jesus diz passemos, o passemos de Jesus não prioriza força. O passemos de Jesus não prioriza talento. O passemos de Jesus não prioriza capacidade. O passemos de Jesus estabelece que mesmo sem força, que mesmo sem talento, que mesmo sem capacidade, ele está dentro do propósito. Ou era para você levantar suas mãos. Então você logo entende que o outro lado não é só para quem tem força. O outro lado da história não é só para quem tem capacidade. O outro lado não é só para quem tem formação acadêmica. O outro lado não é só para quem prega muito. O outro lado não é só para quem tem uma capacidade intelectual superior. O outro lado é para todo aquele que mesmo força, incapacitado, que mesmo sem talento, que mesmo desafinado, tem gente já levantando a mão, entendeu que faz parte do propósito. Oh, Jesus amado. Tem gente que tem uma concepção muito errada de igreja, irmão. Muito errada. Muito errada. Porque se você lê a Bíblia Sagrada, você vai perceber que Paulo, ele costuma nos seus escritos separar alguns grupos dentro da igreja. Ele diz que tem os fortes. Quem são os fortes? Aqueles que já atingiram um nível de maturidade, que não se ofendem com qualquer coisa, que não se abalam com qualquer coisa. Mas Paulo também diz, olha, dentro da igreja também tem os fracos. Aqueles que se preocupam com coisas mínimas da vida, que se preocupam com coisas que não tem nada a ver. Só que Paulo diz que o forte faz parte do propósito. E o fraco, oh aleluia. Eu gosto desse negócio de igreja, porque na igreja acontece umas coisas muito loucas. Tem gente, irmão, que não canta nada em igreja. Canta nada, irmão. Mas quando canta, Wallace, e isso a ciência não consegue explicar, o céu se abre. E talvez a gente passe horas ouvindo Ferrugem, Sorriso Maroto, Gustavo Lima. Talvez arranque da gente até um arrepio. Mas tem um desafinado na igreja que quando pega o microfone, ele começa a cantar até hino da harpa.
e parece que o nosso coração se constrange com a presença. Está entendendo o negócio? É Deus nos ensinando que mesmo sem talento, sem capacidade e sem força, você faz parte do propósito e a gente não abre mão. Levante suas mãos, eu quero profetizar aqui essa noite. Levante suas mãos, que Deus levante uma geração que queira o propósito sem esquecer daqueles que participam dele conosco. Diga para alguém que está do seu lado aí essa noite, olhe para alguém, diga: quando lhe faltar força, diga, nem que seja te carregando no braço, mas você é importante para esta igreja, você é importante para esta casa, você é importante para este só quem concorda comigo, dá um grito de glória a Deus em nome de Jesus e ajuda esse pregador aqui essa noite. Você faz parte do propósito. Jesus diz para ele: passemos para o outro lado. Passemos. O que você vai fazer, Jesus? Estou cansadão, irmão. Estou parafraseando o texto, tá? Antes para o pessoal, os críticos. Estou cansado, irmão, cansado. Eu falei para o Rafael que teve um dia que eu olhei assim e falei: Joyce, estou cansado, irmão. Mas você tem compromisso? Eu falei: estou cansado, eu não vou. Porque tem dias que nós estamos cansados. O que você vai fazer, Jesus? Passemos para o outro lado. Me carregaram junto? Tá bom. Jesus vai pegar o travesseiro, Wallace, vai para a popa do barco e vai colocar a sua cabeça. Acompanha comigo o texto, acompanha comigo. Se você ler o verso 35, 36 e o 37, qual foi o método usado de navegação para a travessia do Mar da Galileia? Olha aí para mim, olha aí. Hã? Qual foi o método? Não fala? Tá, foi o barco. Mas como foi o método que eles usaram? Foi remando? Vê aí se aí tem. Foi remando? Hã? Foi a vela? O texto não diz. Por que o texto não diz? Porque o método usado não é importante. Se nem Jesus se preocupou com o método, Jesus falou: passemos para o outro lado, o propósito é chegar do outro lado. Como que vocês vão fazer? A remo? Estou pouco me linchando. Não, vocês vão fazer, não, já sei, vocês vão beirando a costa, porque se brotar tempestade, está ali pertinho, você... Sabe o que Jesus vai fazer? Passou o propósito, qual vai ser o método? Vou pegar meu travesseiro e descansar. É por isso que Marcos, quando escreve, ele não tem por objetivo expressar o método. Por quê? Porque o método só ganha destaque quando ele se afasta do propósito. Vou repetir. O método só ganha destaque quando ele se afasta do propósito. Que isso? Você está na Bíblia não? Tá assim. Você lembra dos fariseus? Deus grita no Velho Testamento para a nação de Israel: sede santo, porque eu sou. Deus não fala sede santo como eu sou santo. Ele fala sede santo porque eu sou. Então Deus expressa para eles como que é a santidade que Ele quer para você se relacionar com Ele. O problema é que vem um grupo, um partido político bom, chamado fariseus. Mano, os fariseus eram top quando foram inaugurados. O problema não foi a inauguração dos fariseus. O problema foi o que eles se tornaram a partir daquilo que eles foram criados. Eles disseram: não, tem que dar o dízimo do comida, dar isso e aquilo outro. Ó, no sábado, não basta só não fazer, você não pode fazer nada, você não pode cuspir no chão, porque é trabalho. Se tu for andar, você tem que andar um tiro de tanto. Você percebe que quando Jesus aparece no cenário de Israel, Jesus fala assim para eles: olha, vocês estão se preocupando com os muitos métodos e estão esquecendo o propósito. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente dando destaque demais pro método e está sinalizando
que se afastou um tempão daquilo que é propósito. Eu posso falar, irmão? Roger que gosta. Nós estamos vivendo numa geração, Wallace, que ela está mais preocupada com o método do que com o propósito. Se a igreja não for preta, não enche. E qual é o problema se ela for amarela? Isso é religiosidade. Mostra na Bíblia Deus ordenando pintar a igreja de preta, como também diz sobre a igreja amarela. Não, essa aqui é de lei. Não, irmão, não. Isso aí virou bagunça. Por quê? Está pregando sem gravata. É o método, irmão. Método. E se não tiver gravata para pregar? E se o irmão tiver problema no pescoço que não possa usar gravata? Não, o método tem que usar uma linguagem mais atual, porque senão a igreja se perde. Você tem que pregar um evangelho mais light. Por quê? Porque a sua linguagem influencia. Gente, vocês precisam valorizar o método. Olha o papo de hoje. Vocês precisam se atualizar, gente. Igreja precisa de atualização. Hoje já não dá, não sou eu que estou falando não, tá, irmão? Você fala de um aí. Hoje a igreja precisa de uma atualização. Não é reforma sobre os dogmas da palavra que eles querem. Eles querem atualização na liturgia de culto. Tem que tirar os hinos da harpa, porque já passaram. Tão velho. Hino da harpa combina com careca, com gente de cabeça branca. Com a gente juventude não. Com a gente o negócio é worship. É guitarra bem alta e bateria estrondando. É método. Sabe qual é o problema? É que virou isso até mesmo profissão, irmão. Hoje em dia inaugurou os coaching, não sei nem se fala assim. A galera que presta mentoria, para quê? Não é para alterar, não é para te sinalizar para o propósito. É para te dar um novo método que vai iluminar a sua vida. Você precisa das 7 chaves que o irmão Rafael tem na sua live do Facebook, para você ficar rico, para você ganhar dinheiro, porque o seu modo original não dá. A sua igreja precisa crescer. Procure o apóstolo Rafael Santos no Facebook, porque ele tem a chave de os novos métodos que vão atrair pessoas para a sua igreja. Sabe qual é o problema? E eu já fico aqui entendendo que quem prioriza método não é sinal que perdeu o propósito faz tempo, porque quem tem propósito, o método faz parte, mas não é prioridade. Olha para alguém aí que eu senti a presença do Deus maravilhoso, diga assim para ele: quem tem propósito, diga para ele, o método faz parte, mas não é prioridade. Se eu contar uma para vocês aqui, irmãos, vocês não vão acreditar. Você sabia que tem gente que está valorizando tanto o método que está abandonando a fé? Recentemente eu tive uma conversa com um amigo do serviço, não vou citar o nome dele, mas mando um abraço para todos os meus amigos do Hortifruti que me acompanham. E eu conversando com ele, falei: rapaz, você precisa se consertar, irmãos. E a gente que é evangelista, a gente que é ministro, a gente não pode abrir mão das oportunidades. Está falando de futebol, uma hora a gente vai entrar em Jesus, irmão. E ele falando comigo sobre a noitada dele, como é que foi. Ele: rapaz, eu baguncei, tomei umas cachaças, ela falou o nome das cachaças. Eu falei: foi mesmo, mano? Aí foi sinistro. Aí eu fui para ele, né, igual Jesus no poço com a mulher samaritana: e a tua família em casa? E tua esposa, o que achou? Aí ele: pô. Eu falei: você precisa voltar para Jesus, rapaz. Isso não leva ninguém a nada não, rapaz. Isso é passageiro. Aí ele virou para mim e falou assim: não, eu era da igreja. Eu era fielzão na igreja, fielzão. E aí, o que aconteceu? Só que lá na minha igreja, pastor, obrigava os jovens a usar calça. Aí por isso eu me entristeci e saí e larguei a fé. Então você consegue entender que quem prioriza método já se perdeu do propósito faz tempo? Deixa eu contar um negócio para vocês. Irmãos, eu sou criado na Assembleia de Deus. E eu falei para o tio de Joyce no sábado: rapaz, quem foi da Assembleia de Deus pode até ir para outra denominação, mas continua sendo assembleano no coração. Amém ou não amém aqui essa noite? Amém. Assembleia de Deus. Irmão, tem coisa para mim não combina. Tem coisa que para mim não dá.
Só que uma vez eu conheci um apóstolo, né, Joyce? Sabe? O cara todo tatuado, surfista, irmão. Todo tatuado. Não usava nenhum traje especial, nenhuma lona por cima. Mas de forma muito humilde sentou do meu lado, ao ponto de que eu nem sabia que ele era o líder do trabalho. E ele me chamou para falar sobre Jesus. Irmão, meu corpo estremecia de dentro para fora, porque as palavras que saíam da boca dele não eram naturais. E ele falando para mim: vamos tirar um dia para você vir aqui para casa, você traz sua família. Eu falei: vamos embora, a gente pegar umas ondas. Pegar onda? Sou de São Gonçalo, irmão. No máximo é cafifa. Pegar umas ondas aí, pá, a gente jogar na areia, não sei o quê. Mas sabe que aquele homem estava revestido da presença de Deus? Que todos os métodos que eu havia construído na minha cabeça foram desfeitos. E eu entendi que mais importante do que o método é se manter firme ao propósito. Cadê os jovens e adolescentes da igreja? Quem veio aqui na sexta-feira? Quem veio na sexta-feira? Agora vai pegar, vai até sair do ângulo da câmera. Hã? Mano, sexta-feira Deus falou conosco poderosamente. E eu vim botar minha roupa para vir para a oração dos jovens. É uma oração restrita, para você que está nos acompanhando e não entende. É fechada, não é aqui em cima, é numa salinha. A gente só vem para orar e falar da palavra de Deus, que a gente está na preparação do congresso. Eu olhei para o meu guarda-roupa. Quando o Joyce está, ela não deixa, né? E eu falei assim: eu tenho um sonho, irmão, de pregar de bermuda, para ver como é que é. Aí eu falei: tem que começar devagar, né? Começar na salinha dos jovens. Eu botei a bermuda, o chinelo no dedo, e eu falei: não, preciso botar uma camisa, né? Olhei a camisa do Flamengo, irmão. Hein, Vitão? Brilhando assim, ó. Falei: vai ser você hoje. Olha, irmãos, eu nunca senti a presença de Deus tão forte numa salinha como eu senti na sexta-feira. Ao ponto de chegar o sábado e o domingo e aquela palavra ainda está corroendo o meu coração. Tu sabe por quê? Porque a gente precisa entender que método só ganha destaque quando a gente se afasta do propósito. Seja de gravata ou sem gravata, permaneça no propósito. Seja de blusa do Flamengo ou do Botafogo, permaneça no propósito. Seja no altar ou lá embaixo no WhatsApp, na roda de amigos, permaneça no propósito. Não abra mão do propósito por causa do método que vai ser usado. Sabe o que você precisa fazer? É fazer igual Jesus. O que Jesus vai fazer? Vai pegar o travesseiro e vai pegar o travesseiro e sabe por quê? Porque quem tem propósito não perde o sono por causa do método. Eu vou falar de novo para ver se você pega. Quem tem propósito não perde o sono por causa do método. Quer cantar hino da harpa? Canta, que eu dou glória a Deus. Quer rodar no meu lado? Roda. Se der bobeira, até rodo com você. Mas quer levantar a mão? Desde que seja feito para a honra e para a glória, e que nos conduza para o outro lado. Seja o método que for, nós estamos aqui por causa de um propósito, e é chegar do outro lado. Você pode olhar para alguém essa noite. Diga assim: eu não acredito. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga: eu não acredito que você pensou em largar o ministério por causa do método usado. Diga: eu não acredito que você largou o corpo de obreiros porque tinha que chegar às 6:30. Não. Eu não acredito que você vai sair do departamento porque tem que vir para a escola dominical. Quem prioriza método já largou o propósito faz tempo. Mas eu glorifico a Deus pela vida desta igreja. Seja de gravata ou sem gravata, nós estamos aqui dispostos a chegar do outro lado. Diga para alguém que está do seu lado: você vai chegar do outro lado. Diga: você vai chegar do outro lado. Diga: deixa o método para lá. Diga: você vai chegar do outro lado. Da Badagaçu, de Cantarabás. Aleluia. Rafael, mas eu vim da Assembleia, lá usa outro método. Se tem propósito, a gente vai se encontrar do outro lado. Mas Rafael, eu vim de comunidade, lá usa coisa mais light.
Se tem propósito, vai chegar do outro lado. Rafael, qual é a sua opinião sobre alguns departamentos que usam a arte? Se tem propósito, a gente se encontra do outro lado. Cadê o pessoal do departamento da igreja aqui que trabalha na obra do Senhor? Levante suas mãos aqui o mais alto, que eu quero profetizar na sua vida. Deixa o método para quem gosta de método. Aqui a gente prioriza o propósito, é conduzir pessoas para chegar do outro lado. Só quem concorda comigo, pelo menos 5 segundos, volta a ser pentecostal e dá um grito de glória essa noite. Só se você não se ofende com o método, só se você. Aleluias. Ele entrou e dormiu. Eu acho muito legal esse texto. Já preguei umas 15 vezes nele. O texto diz que os barcos, acompanha comigo aí no verso 36. E haviam também com ele outros barquinhos. Jesus entrou num barco, ou foi colocado, ou estava num barco. E outros barcos o acompanham. Só que se você ver, vai acontecer, verso 37, uma grande tempestade. Abra um parênteses. Era muito comum isso acontecer no Mar da Galileia. O Mar da Galileia ele é cercado por montanhas e ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar, se eu não me engano. Então ele é uma panela de pressão, irmão, quente. Só que o monte mais alto é o Monte Hermon. Então quando sopra o vento gelado ele vem descendo e se choca com o ar quente e provoca tempestade. Isso era muito comum. Ainda que alguns irmãos usem um método de interpretação diferente do meu, o propósito é o mesmo. Para dizer que essa tempestade é porque eles vão chegar do outro lado e vai haver a libertação do gadareno, não tem problema. Quero usar um outro método. Aqui o texto está expressando que há uma grande tempestade. A tempestade, ela não é no barco. Vou repetir. A tempestade é no Mar da Galileia. Só que Jesus, na sua forma humana, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está no barco, o único barco. A prioridade dos evangelistas, quando escrevem os seus evangelhos, é fazer uma biografia da vida de Jesus. Então Marcos, que foi o primeiro, ele escreve sobre a vida de Jesus aos olhos de Marcos. João, todos eles com um propósito, com uma finalidade. Toda a Bíblia é cristocêntrica, amém ou não amém? Toda ela aponta e fala de Cristo. Seja nas suas sombras, seja nas suas figuras, no seu modo linguístico, tudo ela aponta para Cristo. Só que você vai perceber que por ter Jesus no barco, o barco dos discípulos vai ficar exposto. Então você analisa o texto comigo. A tempestade vem para todo o mar. Todo barco vai passar pela tempestade, sim ou não? Mas o desespero dos discípulos vai ser relatado por causa da presença de Jesus. Todos os barcos vão passar pela tempestade, sim ou não? Mas os momentos de fraqueza dos discípulos vão ficar evidentes por causa da presença de Jesus. O erro dos discípulos, a falta de fé, ou a maturidade na fé, vai ficar exposto, não é porque Marcos queria falar deles, mas é porque Jesus estava no barco com eles. Só para você entender, bem claro. Recentemente, tem um tempão. O Ronaldo Fenômeno, ele pegou um trecho, fazendo um documentário de si, e ele tem uma jogada, se eu não me engano, é quando ele jogava no Barcelona, Wallace. E ele pega e vem driblando, corrige aí, Vitor, driblando uns 6 jogadores, que ele começa lá no meio de campo, dribla todo mundo, e isso foi lançado num comercial. Os jogadores que foram driblados para o Ronaldo, entraram na justiça, porque estava expondo a sua imagem. E eu não sou advogado, não entendo nada de lei, tá, irmão? Só que quando eles entraram na justiça, o juiz disse que o foco principal não eram eles. Eles eram só parte do vídeo. O foco principal era Ronaldo. Quando Marcos está escrevendo o texto,
vai citar aquele que é melhor do que Ronaldo, que é um fenômeno sobre todos os fenômenos. Oh, glória a Deus. Esse glória a Deus é só de quem joga bola. Os discípulos vão ficar evidentes por causa da presença de Jesus no barco. O que aconteceu no outro barco? Pouco importa. E naquele da esquerda? Pouco importa. Mas os erros dos discípulos ficam expostos e evidentes por causa da presença de Jesus no barco. Vê se não é assim. Todo mundo pode errar no serviço. Mas se você errar, todo mundo pode ter um dia de falar uma besteira. Mas se por um acidente, sem querer, de forma involuntária, você fala uma besteira, é crente? Ué, crente pode fazer isso? Todo mundo pode ter o dia mau, cuspir os marimbondos, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Mas quando você tem o seu dia que acaba dando lugar à carne, falando coisas que não devem, a primeira coisa que falam é: crente pode fazer isso? Ué, você é crente assim? E a gente fica com aquele pensamento, porque todo mundo faz a mesma coisa, mas só quando eu faço é que ganha destaque. Acontece lá no meu serviço direto. Todo mundo pode rir da piada, mas se Rafael rir, você é pastor, rapaz. Todo mundo pode crescer na vida, mas se Rafael quiser crescer, você é soberba, rapaz. Pode fazer isso? Ele está pegando dízimo, oferta, está cobrando quanto? Todo mundo pode vacilar, mas você não pode. Por quê? Porque o peso da presença que você carrega traz destaque até mesmo aonde você não queira. Você é maluco, rapaz? Sou. Isaías capítulo 6. Quer ver a glória de Deus? Eu quero. Entrei para ver a glória de Deus. Estou vendo serafins voando. Tem um canto lá dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Estou vendo o trono, assentado no alto sublime trono. E eu: ai de mim, porque estou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você percebe que o erro de Isaías fica evidente diante da presença do Deus Todo-Poderoso. E Jeremias: assim diz o Senhor, e visitou o Senhor a Jeremias em Anatote: antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia, e antes que saísse da madre, eu te dei as nações por profetas. Eu não sei falar, eu sou criança. Não, onde eu te mandar, tu vai. E o que eu colocar na tua boca, tu falarás. Você percebe que a fragilidade de Jeremias fica evidente. Olha para cá. Os discípulos vão ter os seus erros expostos, porque o peso da presença de Jesus acaba expondo as nossas fragilidades. O peso da presença de Jesus acaba revelando o quanto nós somos frágeis. Deixa eu abrir um parênteses. Quantos carregam o Espírito Santo aqui? Quantos carregam? O primeiro título do Espírito de Deus é Santo. É o quê? É por isso que toda vez que você peca, você se incomoda dentro de você. Por você pecava direto, mas toda vez que você erra, parece que gera um sentimento contrário, por causa do peso da presença daquele que você carrega. Você está compreendendo que esses homens têm o seu erro exposto por causa do peso da presença? Tem a sua fragilidade exposta por causa do peso da presença. Tem a sua fraqueza declarada: eu sou fraco, por causa do peso da presença. Mas mesmo com toda a fraqueza, o texto vai revelar a proximidade que eles tinham com Jesus de Nazaré. Ou eu não sei se isso aqui vale um glória a Deus, mas talvez seja a resposta de Deus para a vida de alguém que está aqui dentro. Você é fraco,
mas tem intimidade com Ele. Você vacila direto, mas você ainda está perto dEle. De vez em quando você peca fora do normal, mas a proximidade da presença que você tem garante a certeza que você vai continuar em frente. Levante suas mãos aqui essa noite. Oh Espírito Santo de Deus, diga assim: eu sou fraco. Diga: eu sou fraco. Diga: às vezes eu caio, mas todas as vezes que eu desisto e penso em desistir, eu olho para aquele que está do meu lado, pegando na minha mão, para me manter no propósito da presença de Deus. Aleluia. Caminhando para o fim. A tempestade acomete o barco. O texto diz, verso 37, e o grande temporal de vento subiam as ondas por cima do barco, de maneira que se enchia de água. Eles correm para querer acordar Jesus. Jesus em toda a tempestade está dor. Jesus está dor? Irmãos, quem tem sono pesado aqui? Levanta a mão. Às vezes eu tenho, né, Jéssica? Irmãos, eu sei que... Mas pensa comigo. O barco está sendo sacudido, irmão. E Jesus está na popa, com a cabeça no travesseiro, dormindo. Eu fico me perguntando, como é que alguém consegue dormir na tempestade? O capítulo 4 diz que o dia dele começa ensinando a multidão, cuidando de gente. Está cuidando de gente de manhã, está cuidando de gente na hora do almoço, está cuidando de gente. Está fazendo o que, Jesus? Estou ensinando eles aqui por meio de parábolas, né? Figuras de linguagem, para que eles possam compreender o reino de Deus. Estou tratando de assuntos do reino. Jesus, como é que é a sua vida? A minha vida não é fazer a minha vontade, mas é fazer a vontade daquele que me enviou. Então eu tenho que cuidar de gente, cuidar da obra de Deus, cuidar daquilo que é de Deus. Você não para não? Eu paro. Quando é que você vai descansar, Jesus? Quando a tempestade começa. Porque todo aquele que se gasta no reino, descansa na hora da tempestade. Talvez o descanso que você está procurando seja a falta de se lançar no reino. Talvez o descanso que você não tenha encontrado, e eu falei isso aqui na quinta-feira, no passeio você não encontra, no psicólogo você não tem encontrado, talvez sejam sinais de que Deus está te chamando para fazer a vontade dEle. Porque para ter descanso tem que ser bom. Se for ruim, não é descanso. Para ser descanso, missionário Madalena, tem que ser agradável. Se for desagradável, não é descanso. E eu só encontro essas características na vontade de Deus. E talvez seja Deus alertando pessoas aqui, dizendo que o descanso que você procura para a sua vida seja a falta que você está fazendo em se lançar no reino de Deus. Jesus descansa. O desespero toma conta no barco. Jesus, acorda! Por quê? Negócio aí, você não se importa que a gente está perecendo. Como homem, Jesus está cansado e vai dormir. Só que nós entendemos que Jesus nunca deixou de ser Deus. Se esvaziou, não deixou de ser. Então, como homem, ele está cansado e quer dormir. Mas como Deus, Ele sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele sabia das ações dos discípulos antes de colocar eles nessa tempestade, sim ou não? Ele sabia da tempestade. Ele sabia que em determinado momento da tempestade os discípulos iam acordar ele. Então ele pensa na tempestade e pensa nos discípulos que vão entrar na tempestade na sua condição de maturidade. Então Jesus avalia como Deus. Passemos para o outro lado. Porque a Bíblia diz que Deus
não nos dá provação maior do que possamos suportar. Então, se como Deus ele sabia de todas as coisas, ele sabia que os discípulos poderiam suportar aquela tempestade. Só o que eu acho estranho, olha o texto comigo. Verso 40, ele diz: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Se você abrir a Bíblia nesta história contada por Mateus, ele vai dizer: homens de pequena fé. Se Jesus sabia o nível de fé que eles estavam, avaliou como Deus e não dá além do que possam suportar, eu aprendo uma lição. Que uma pequena fé é capaz de suportar uma grande tempestade. Era para você ter dado um glória a Deus, mas eu vou repetir para você entender. Uma pequena fé é capaz de suportar uma grande tempestade. Diga para alguém que está do seu lado: está entendendo? Diga para a pessoa: você aguenta, rapaz. Diga: parece que você não ia aguentar, mas só você aqui essa noite dando glória a Deus. Lembra quando começou a tempestade, você falou: eu vou morrer. Mas não, ó, você aqui de pé, passando por 2020 pela misericórdia do Deus eterno. Você aguenta. O problema é que se Jesus tinha calculado, sabia que o nível de fé, a pequena fé que eles tinham, era capaz de suportar uma grande tempestade, o problema não era Jesus que deu a aprovação. O problema eram eles, que tinham uma fé pequena. E quando se tem uma fé pequena, sou eu quem determino os estragos da aprovação. Então, para quem tem uma fé pequena, ou uma pequena fé, toda tempestade é para a morte. Para quem tem pequena fé, todo problema é motivo de desistência. Oh, aleluia, o Espírito Santo está aqui, irmãos. Para quem tem pequena fé, todo motivo é motivo de largar a igreja, ministério. Homens de pequena fé, porque na concepção do pequena fé, eu vou morrer. Mas na concepção daquele que é autor e consumador da fé, é só pegar um travesseiro e curtir o balanço do barco lhe fazendo ninar. Oh, glória! Eu não vou entrar nesse mérito de tamanho de fé, que não é o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas você já reparou que a Bíblia Sagrada, ela apresenta os graus da fé: pequena fé e grande fé. Os discípulos, quando eles chegam até Jesus, ele diz: mestre, eles dizem: mestre, grave isso, não te importas que estamos perecendo nessa tempestade? Mestre. Só que, se você analisar e a gente pegar alguns modelos de homens de grande fé, você vai ver que estes homens, eles têm uma coisa em comum. E qual é? Lucas capítulo 7, verso 6. Vou lhe contar a história. Ele é um centurião. Seu servo está doente, Paulo. Só que ele não se vê digno de que Jesus pise o ambiente da sua casa. Um gentio. Então ele diz e pede para alguns judeus: vá lá até Jesus, peça a ele. Jesus diz: não, está doente, eu vou lá. Aí ele diz: envia outro servo, fala para ele que ele não precisa vir não, porque eu sou homem de autoridade, e eu digo a este servo: vai e ele vai, vem e ele vem. Mas diga que o Senhor libere uma palavra e o meu servo será curado. Outro texto é da mulher cananeia. Ela vem gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não para, porque Jesus ainda tem prioridade com os judeus no tempo dos gentios. Só que ela insiste tanto, e o texto diz que ela vem correndo, se lança aos pés de Jesus e diz: Senhor, a minha filha está moribunda. Você percebe que Jesus valoriza esses dois personagens e de tantos outros? Valoriza o grau da fé que eles estão.
Porque Jesus diz para o centurião: nunca vi uma fé dessa em todo Israel. E para a mulher: grande é a sua fé. O que me chama a atenção é que nesses dois casos eles chamam Jesus de mestre ou de Senhor? Senhor. Mas os homens de pequena fé: mestre. 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 Por quê? Porque pequena fé é para quem ainda não viu o Senhor naquele que é o seu mestre. Vou repetir. Pequena fé é para quem ainda não viu o Senhor naquele que é o seu mestre. Porque quem o vê como mestre sabe de tudo aquilo que ele fala. Mas quem o conhece como o Senhor sabe da capacidade de fazer que ele tem. Ou era para você levantar as suas mãos aqui essa noite. Eu quero liberar essa palavra para você aqui nesse lugar. Talvez você passou a vida toda gostando da palavra dele, gostando da pregação, mas a partir de hoje, Deus está te elevando para um nível mais profundo, para te mostrar o Deus que é maior do que esta enfermidade, o Deus que é maior do que esta doença, o Deus que é maior do que este problema. Você pode ter entrado no barco conhecendo Jesus que é mestre, mas vai sair desse culto dizendo que Ele é Senhor. Você pode glorificar a esse Deus. Ele acordou o homem, irmão. Acordou o homem. Ele levanta agora. Jesus é igual eu quando as crianças me acordam. No estresse. Ele vai até a polpa do barco e vai dizer: vento, mar, cala-te e aquieta. E o texto diz: e o vento e o mar se aquietaram. Você percebe que todo o texto parece que há uma luta dos discípulos contra a tempestade. Eles querem continuar, mas a tempestade não deixa. Eles querem prosseguir e a tempestade não deixa. Tira a água do barco, coloca lá, faz isso, movimenta, muda a direção. E Jesus se levanta e com uma palavra, a gente precisa entender que existem tempestades que não se vencem com a força do braço. Que existem tempestades que não é com o apoio da medicina, irmão. Que existem tempestades que não é com o conhecimento humano. Oh, aleluia. Mas existem tempestades que só se resolvem com a palavra, oh, daquele que é Senhor. Oh, sabe qual é o problema? É que você já fez de tudo nessa tempestade. Você já gritou, você já escondeu carteira, você já tirou, já disse que ele não entra mais em casa, você já falou para o filho que agora vai trancar, vai fazer isso e aquilo, você já fez o que podia, você já disse para esse marido que não tem mais jeito, você já está igual a mulher do fluxo de sangue, já gastou dinheiro com todos os métodos possíveis, e Deus está dizendo que essa tempestade não é para a morte, basta uma palavra do teu Deus. Oh, eu posso liberar esta palavra aqui essa noite, que talvez você encontre-se cansado de todos os métodos. Jesus está dizendo: tem dias que não é para lutar com a força no braço, é dia de pegar o travesseiro e descansar e confiar na presença daquele que está com você. Aleluia. Pode cantar um hino aqui, Vitor? Aleluias. Diga para alguém que está do seu lado. Diga: você precisa. Diga para ele: você precisa. É parar de tentar combater a tempestade. Diga. Fala: chegou o tempo de pegar um travesseiro, missionária Rita, colocar sobre a cama
e falar assim, ó, em paz eu me deito e logo pego no sono. Ou era para você levantar as suas mãos, porque eu estou dizendo de gente que há muito tempo não descansa, mas a partir dessa noite, mesmo com a tempestade curada, resolvida ou não, vai começar a pegar uma almofada, colocar na cabeça e vai acreditar na palavra daquele que está com ele. Aleluia. Deixa eu terminar essa mensagem, irmãos. Ele resolve o problema. Resolveu o problema? Sim ou não? Agora o problema está dentro do barco. O texto que nós lemos diz: e houve um grande temor dos discípulos. Houve um pavor dos discípulos. Porque eles sempre aproveitaram a autoridade de Jesus. Nos milagres, no pão, em quem ele era, mas nunca o conheceram de fato quem ele é. Você conhece gente assim? Que goza da autoridade dele, mas ainda não o conhece? Que usufrui da autoridade dele, mas ainda não o conhece? Há um desespero. Eles olham um para o outro e o texto diz: e tomados de temor e pavor. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Olha o medo, que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu gosto desse texto, Wallace, porque a tempestade, ela revelou a fragilidade dos discípulos. A tempestade revelou o quanto eles eram fracos. A tempestade revelou as suas fraquezas. Só que a mesma tempestade que revelou a fraqueza e a fragilidade deles, acabou conhecendo a capacidade do Deus que estava com eles. Oh, era para ter um glória a Deus mais forte. Eu posso dizer uma palavra para você: que tudo aquilo que expôs a tua fragilidade vai conhecer a capacidade do Deus que está com você. Você pode se colocar de pé para mim orar?